falando sobre o relatório, né? Precisei parar para o vídeo não ficar muito longo. Então aqui nesse vídeo a gente vai voltar aqui e partir aqui desse ponto onde nós paramos, que é a estratégia do enfermeiro. A estratégia dele ainda sobre os relatórios de enfermagem. Lembrando que relatório de enfermagem é um texto, tá? Eu não sou enfermeira, tem algumas coisas aqui que eu não posso afirmar, porque eu não sou enfermeira. Eu sou professora de língua portuguesa e estou falando de um texto que vocês vão construir na vida profissional, né? Como enfermeiro, até como técnico já contribuem para isso. Então, eu quero falar um pouquinho sobre característica desse texto, como ele é feito, por que ele deve ser feito, quem faz e o que eu devo colocar. Então agora a gente vai ver aqui algumas estratégias para a gente saber o que eu devo colocar nesse texto. O enfermeiro ele deve adotar em sua unidade estratégia, visando desenvolver na equipe de enfermagem habilidades que garantem a qualidade das anotações. Né? Aquilo que eu falei, se o enfermeiro líder ele não adotar um trabalho estratégico onde ele possa garantir a veracidade, a qualidade das anotações da enfermagem, ele pode fazer um documento, um relatório de evolução falso, né? Então ele tem que trabalhar com a equipe nesse sentido de motivação, de anotar e garantir a verdade. Outra é que ele deve garantir impressos próprios, rotinas e treinamentos continuados, visando assegurar a responsabilidade profissional, a legalidade e a objetividade das anotações. Então, garantir esses impressos, né? É muito normal agora nos hospitais, onde essas anotações elas são feitas de uma forma bem mais prática, né? Mas mesmo assim garante a responsabilidade profissional, da legalidade e da objetividade das anotações. Tipo assim, já vem lá algumas informações, o técnico vai e marca um X e um se sim, se não, às vezes, sempre, né? Mais ou menos bem mais prático. Então ele pode garantir esses impressos próprios também. O que ele deve anotar? Bem, ele deve ter alguns cuidados para o que ele vai colocar no seu relatório. Então, nós vamos ver aqui que as anotações deverão ser realizadas pelos profissionais de enfermagem nas diversas situações que se apresentam durante o processo de saúde e doença do paciente. E aí, o que ele vai colocar? Começa na sua admissão, né? Então, lá na admissão, na chegada desse paciente, ele vai colocar a sua condição de chegada, como ele chegou deambulando, em maca, cadeira de roda, como ele chegou. Com acompanhante ou responsável, sua condição de higiene, sinais vitais, procedimentos realizados na admissão, rol de pertence, nome completo. Então, isso é feito logo na anamnese, né, do paciente. Mas essas informações elas constam no prontuário do paciente. Se for alta, então ele vai colocar o horário de prescrição da alta, a condição do paciente ao deixar o setor, se ele foi acompanhado por quem, os sinais vitais, a presença de drenos ou sonda, de curativo, local, tipo, secreções, onde estava esse curativo, como ele estava. Então, o paciente está recebendo alta, mas ele ainda tem algumas situações que precisam ser anotadas. Então, é feito lá nas anotações. Então, na entrada e na saída, na alta. E se o paciente tiver uma transferência de setor, o que ele anota? Ele anota o setor de origem, o setor de destino, o horário da transferência, a condição do paciente, o motivo da solicitação, né, da transferência,
os sinais vitais, a presença de soroterapia, de material utilizado, tempo de injeção, sonda, dreno, né? Todas essas observações são realizadas. E óbito? Se for óbito, o que eu anoto? Também vou fazer as anotações, né? Vou exigir que o técnico faça, e aí eu vou querer o quê? Que anote a assistência prestada durante a constatação, né? O horário do óbito, quem constatou o óbito e os preparativos com o corpo. Isso também tem que estar anotado e consta no prontuário de um paciente. Se for dieta, então qual a dieta é oferecida, a quantidade aceita, se o paciente necessitou de auxílio, indicar motivo se houve recusa, dieta por sonda, dieta zero, alteração alimentar. Então, tudo em relação à dieta do paciente também é anotado. Diurese, né? Aí eu vou colocar aqui ausência ou presença de diurese, se sonda ou balanço hídrico, medir em ml, as características, a coloração, o odor, a presença de anormalidades, hematúria, piúria, disúria, formação de eliminação espontânea ou via Aripen ou via sonda vertical, demora. Então, tudo que for em relação à diurese, vocês vão ver. Tem uma coisa que é importante também, que é uma outra aula que vai ser depois dessa aqui, que nós ainda vamos falar sobre o relatório da enfermagem, que muitos termos técnicos, tem muito, e que aí vocês vão ter termos técnicos da enfermagem. O enfermeiro precisa conhecer esses termos, que muitas das vezes a equipe médica sabe, claro, mas que o paciente, para ele, é um outro nome, um nome muito popular, né? Mas que, como é técnico no relatório, mais provável que ele venha dessa forma. Evacuação, né? Aí quantos episódios de evacuação, a característica dessa evacuação, a consistência, a quantidade, a via de eliminação. Então, a gente também vai fazer, anotar, o técnico vai fazer as anotações em relação à evacuação do paciente. Constipação. Também medidas de controle, quantos dias apresentando constipação, as causas, o relato do paciente, o responsável referente a essa constipação. Diarreia, número de episódios, característica das fezes, coloração, a cor, a quantidade, a presença de dor abdominal generalizada, o horário que ele, teve a diarreia. A higienização, tipo de banho, aspersão, no leito, alterações de pele, alergia, massagem, então tudo que também é referente à higienização do paciente vai para a anotação. Cuidados com o couro cabeludo, tem que anotar isso? Também tem, né? O horário do shampoo ou do tratamento feito, o porquê, a condição do couro cabeludo, dos cabelos, o material utilizado. Então, também são informações que podem ou precisam estar no relatório. A higiene oral, né? Aí nós já vamos ver que a presença de prótese parcial ou total, a condição de higiene, fez sol auxiliado, né? Se ele conseguiu fazer sol. Se retirar da prótese, tem que identificar, proteger e entregar para guarda de um responsável da família, né? O aspecto da cavidade oral, se tem lesões, hiperemia, condição da arcada dentária. Então, a higiene oral também é anotada. Curativo, claro, né? Vou colocar a data e hora, o tipo de curativo, o material utilizado, o local, o tipo de secreção, aspecto da lesão. Tudo sobre curativo eu vou anotar. Sobre o dreno também, dor, né? É muito importante isso. A hora da dor, da duração, a localização, a intensidade,
as providências, né? Foi comunicado à enfermeira, ao médico, os fatores que precipitam a dor, que melhoram, né? Quando pega, dói mais, quando solta. Então, assim, mas claro que perguntando para o paciente, não tirando a conclusão. Na anotação, né? Não pode ter reflexão, não pode tirar a conclusão. O acesso venoso periférico, né? Localização, onde foi feito, tipo de acesso, dispositivo, tempo, complicações locais, se teve hematoma, se teve infiltração. Então, isso aí com certeza vai para as anotações. E eventos adversos, aqueles que nem sempre coloca, mas que algumas vezes acontece com o paciente, eu tenho que anotar. Como aí quando acontecer esse evento, o paciente caiu da maca, um evento adverso. O horário da ocorrência, o detalhamento do fato ocorrido, como é que foi, ele caiu, aonde, quanto tempo ele ficou no chão, a conduta tomada, né? O que foi realizado, foi comunicado à enfermeira, à equipe médica. O estado geral é a condição do paciente após o acidente, tudo isso você tem que fazer a anotação. Para o sucesso, é preciso estar de espírito aberto para enfrentar novos desafios. É preciso reconhecer as dificuldades, os erros e os acertos. É preciso traçar metas e buscar os caminhos para cumpri-las. Comunicar-se de forma eficaz, fazendo-se entender. Então, para você ter sucesso, você precisa observar esses desafios. É um desafio. A vida de um enfermeiro, de uma equipe de enfermagem é um desafio. Imaginem numa situação como nós estamos agora, com essa pandemia, né? O enfermeiro, coitado, cuidando de uma equipe com um monte de paciente, muitos entubados, uma condição séria, triste, mas de qualquer forma você deve estar com o espírito aberto para esses novos desafios, porque é um desafio novo para todo mundo e para a enfermagem com certeza. Reconhecer as dificuldades, os erros e os acertos, né? A gente não pode pensar que a gente sempre acerta. Nós também erramos e nós acertamos com os nossos erros. Traçar metas e buscar caminhos para cumpri-la, né? Planejar, nosso trabalho deve ser sempre planejado. E para que tudo dê certo, comunicar-se de forma eficaz, fazendo-se entender. Seja claro, diga o que você quer, de forma clara, objetiva, rápida, né? E sempre motivando. Difícil você conseguir alguém quando você manda. Difícil você troca o mandar pelo motivar. Motive as pessoas a trabalhar na sua equipe, a fazer um bom trabalho. Você vai ter um bom resultado com isso. Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento, porque esse é o bem mais precioso. Essa é uma frase de Einstein, né? E é verdade. A gente perde tudo, né? Mas o conhecimento a gente perde gordura, a gente perde beleza, a gente perde o dente, a gente perde tudo. A vida, né? E quando você perde a vida, o seu conhecimento, ele cessa ali. Mas também você não deixa para ninguém. Ele é seu. Então, lembre-se sempre disso. Ok? Então é isso, né? Deixa eu voltar aqui. Anotações em enfermagem. Essa foi a nossa aula inicial. Desculpa, eu fiquei torta aqui, mas é porque eu estava arrumando aqui no celular. Eu não consigo fazer aquela aula, tá, gente? De gravar tudo, não tem nem espaço para isso. Eu pego esse cantinho, gravo a tela do meu celular, preparo o material que eu iria usar com vocês lá na sala de aula, no data show, e aí tento passar um pouquinho assim de uma discussão do material. E é assim que a gente vai tentar terminar esse semestre.
tá? Eu espero que dê para compreender um pouco, que eu possa ter ajudado vocês nesse tema, né, que é o relatório da enfermagem, que é um texto obrigatório na profissão do enfermeiro, que ele é realizado a partir de um conjunto de informações que vai estar dentro do prontuário, que para o enfermeiro fazer a sua evolução, o seu relatório de evolução, ele necessita das anotações que é realizado pela equipe de enfermagem. Aqui nós vemos o que coloca, né? O que eu preciso colocar nas minhas anotações. O enfermeiro ele pode planejar a estratégia para fazer esse trabalho de uma forma mais prática junto com sua equipe. E aí agora nós vamos no próximo vídeo, ainda falando sobre relatório de enfermagem, nós vamos falar sobre termos técnicos, tá? Porque não tem como fazer relatório de enfermagem sem uso desses termos. Aí eu vou lá no outro vídeo, talvez na semana que vem, ok? Aí na semana que vem eu tenho um outro vídeo para mandar para vocês, e eu tenho também uma atividade de uma apostila lá da plataforma Saga, tá? Sobre termos técnicos. Aí também a gente ainda vai ver, ainda quero ver um pouquinho sobre o SAI, tá? Então fiquem com Deus, né? Espero que vocês estejam bem. Aqueles que não estão, né, que estão de alguma forma se sentindo um pouco ruim, eu desejo melhoras. Nós estamos diante de um desafio grande, como sociedade, como ser humano, de um ajudar o outro, de alguma forma. Muitas pessoas indo embora, pessoas que nós conhecemos, muitas pessoas, graças a Deus, também curadas disso. E nós vamos passar, tá? E aí a gente, logo a gente vai estar contando isso como uma experiência positiva na nossa história, na nossa vida. Fiquem com Deus, tá? Beijo, abraço para todos.